Já parou para pensar o que aconteceria se os legumes pudessem falar? Imagine-se a chegar à sua horta em agosto e deparar-se com um coro de vozes, cada um com o seu pedido, a sua queixa ou o seu agradecimento. Hoje, vamos ser os intérpretes dos nossos legumes e descobrir o que eles nos pedem, quase suplicando, no auge do verão. Acredite, os seus desejos secretos podem surpreender e, quem sabe, até salvar a sua colheita. Para a horta, agosto é como a grande final dos Jogos Olímpicos. As plantas já deram tudo de si para crescer e formar os seus frutos, e agora precisam de um último e decisivo apoio. É o mês da colheita, mas também um período de ameaças ocultas. Noites mais frias, carência de nutrientes e doenças traiçoeiras que estão à espreita, só a aguardar o momento certo. É por isso que, em agosto, as vozes dos legumes soam com particular insistência. Vamos então dar-lhes ouvidos. Então, vamos dar início à nossa inspeção. Os primeiros a dar-nos as boas-vindas são, claro, os tomates. Aproximem-se e ouçam com atenção. Conseguem ouvir aquele rangido suave, quase um lamento? Não é o vento na estufa. É a voz dos vossos tomates. Eles estão literalmente a gemer sob o peso da sua própria colheita e em coro suplicam: amarrem-nos, é urgente. Em agosto, os seus caules já dedicaram toda a sua energia ao crescimento e à formação dos frutos. Agora, parecem atletas exaustos a segurar um peso enorme por cima da cabeça. Cada cacho a encher puxa o ramo para baixo, com a ameaça de o partir a qualquer momento. E um ramo partido não é apenas um incômodo. É uma parte perdida da colheita que cultivaram com tanto esmero. Além disso, tomates que ficam no chão são um verdadeiro banquete para lesmas e para a traiçoeira fitóftora. Eles pedem-vos não só apoio, mas também higiene. Ao elevá-los do solo, garantem-lhes uma ventilação vital e o acesso do sol a cada fruto. Isso irá ajudá-los a amadurecer mais depressa, a ficar mais doces e a evitar doenças. Portanto, a vossa primeira tarefa em agosto é verificar todas as amarrações e adicionar novas, onde os ramos se curvaram perigosamente. Acreditem, este é o pedido mais importante que eles vos fazem. Mas os pedidos dos tomates não param por aí. Agora, incline-se e escute o sussurro discreto bem perto do solo. São as folhas mais baixas. A súplica delas é quase um suspiro de alívio. Por favor, tirem-nos daqui. Elas já cumpriram sua missão principal, que foi alimentar a planta no início de seu crescimento. Agora, muitas vezes, ficam amareladas, manchadas e se tornam um peso morto. Essas folhas velhas não são apenas um problema estético. Elas continuam a consumir nutrientes e água, que agora são vitais para o desenvolvimento e amadurecimento dos frutos. É como ter um funcionário aposentado que continua recebendo o salário, desviando recursos essenciais para quem está ativamente produzindo os frutos. Além disso, ao criar uma sombra densa na base, elas atrapalham a ventilação. E no calor de agosto, a umidade combinada com a falta de circulação de ar é um convite perfeito para a fitóftora e outras doenças fúngicas. Remova sem receio todas as folhas até o primeiro cacho, onde já há frutos se formando. Dessa forma, você não só redireciona toda a energia da planta para uma colheita mais farta, mas também realiza uma prevenção sanitária crucial. Agora, vamos para o canteiro ao lado, onde somos recebidos por um rangerzinho insatisfeito. São os pepinos, a resmungar entre si, bastante chateados. A queixa deles é simples e perfeitamente compreensível para qualquer um que já tenha provado um daqueles pepinos amarelos e inchados. Eles quase berram: não nos deixem crescer demais. Cada pepino que passa do ponto não é só uma oportunidade perdida, é uma verdadeira tragédia para a planta. Quando o deixam na videira tempo demais, o pepino pensa que a sua missão de vida já está cumprida. Ele começa a formar sementes duras ativamente e a produzir aquela substância que o torna amargo. No fundo, ele está a dizer:
Já estou velho demais e sem sabor. Deixa-me em paz para as minhas sementes amadurecerem. E o que é mais lamentável é que, enquanto este gigante está pendurado, a planta gasta todas as suas forças nele e para de formar pepinos novos, jovens e crocantes. Por isso, o principal pedido deles em agosto é regularidade. Passem por lá com mais frequência, pelo menos dia sim, dia não. Colham-nos a tempo, e eles vos agradecerão com um fluxo interminável de uma colheita deliciosa. Ao lado dos pepinos, ouve-se um sussurro parecido, mas mais astuto. São as abobrinhas, verdadeiras mestras do disfarce. Elas falam em coro, com uma provocação brincalhona na voz. Espiem debaixo das nossas folhas gigantes mais vezes. Elas conhecem seu ponto forte. Suas folhas, vastas como chapéus de sol, servem de esconderijo perfeito. Você pode passar pelo canteiro e nem sequer perceber um fruto se espreitando ali. E as abobrinhas crescem com uma velocidade espantosa. Literalmente da noite para o dia, um fruto pequeno e delicado pode transformar-se num gigante, mais parecido com um desajeitado dirigível. E não é só uma questão de tamanho. Um fruto tão superdesenvolvido torna-se aguado, com uma casca grossa e sementes duras por dentro. Perde todo o seu sabor delicado. E tal como o pepino, ele envia um sinal à planta. Missão cumprida, já pode parar de produzir novos frutos. No fim, a planta gasta toda a sua energia vital para sustentar este monstro, e novas abobrinhas param de se formar. Portanto, o pedido delas é um apelo à sua atenção. Transforme a colheita num divertido jogo de esconde-esconde. Não tenha preguiça de levantar cada folha grande. Acredite, uma surpresa espera por você lá. Com certeza, já no canteiro dos pimentões, a atmosfera é de um verdadeiro resort de verão. Frutos vibrantes e cheios de vida banham-se ao sol, quase implorando: queremos mais sol. Em agosto, para os pimentões doces, cada raio de sol vale ouro. É sob a ação dos raios UV que seus frutos acumulam açúcares e aquela preciosa vitamina C, tornando-os tão nutritivos e saborosos. Se os pimentões estiverem sombreados, seja pelas próprias folhas do arbusto, por ervas daninhas ou por vizinhos mais altos, eles até crescerão, mas ficarão pálidos, com um sabor herbáceo e paredes finas. É como ir à praia e passar todo o tempo trancado no quarto. O bronzeado, ou seja, a doçura e a cor, simplesmente não aparecerão. Por isso, o que eles pedem é uma poda cuidadosa e uma boa capina. Remova delicadamente algumas folhas que estejam sombreando os frutos. Certifique-se de que não haja ervas daninhas atrevidas por perto, roubando não só nutrientes, mas também a preciosa luz solar. Ofereça-lhes o máximo de sol, e eles o recompensarão de forma majestosa, com frutos suculentos, crocantes e incrivelmente doces, de uma cor vibrante. No entanto, mal nos afastamos um passo dos pimentos, ouvimos um pedido completamente oposto. São as berinjelas, suas parentes mais próximas, que se queixam. As suas cascas roxas escuras cintilam ao sol, mas na voz delas ecoa um cansaço. Demasiado sol escaldante deixa a nossa casca áspera. Um pouco de sombreamento ao meio-dia seria perfeito. Eis o paradoxo. Ao contrário dos pimentos, que adoram apanhar sol, as berinjelas são verdadeiras aristocratas. Os raios solares diretos nas horas mais quentes do dia, especialmente nas regiões do sul, podem ser prejudiciais para elas. A casca dos frutos, sob tal calor intenso, fica áspera, endurece, e por vezes podem aparecer verdadeiras queimaduras, manchas claras e afundadas. Um fruto assim perde não só o seu aspecto comercial, mas também a sua textura tenra. Por isso, as berinjelas pedem-lhe uma proteção leve. Isso pode ser uma rede de sombreamento especial, colocada sobre arcos, ou mesmo algumas folhas grandes de bardana, deixadas por perto. Elas não pedem sombra total, não. Precisam apenas de uma cobertura leve e arejada nas horas mais escaldantes, do meio-dia até aproximadamente às 4 da tarde. Crie-lhes condições confortáveis
e a sua casca permanecerá tenra e brilhante. Mas vamos deixar de lado o que está por cima e focar no que se passa no subsolo. Lá, no silêncio e na escuridão, as batatas estão a amadurecer e têm uma mensagem crucial para nos dar, transmitida através da sua rama. Elas sussurram insistentemente: parem de nos regar 2 semanas antes da colheita. Para muitos, isto pode soar estranho. Afinal, pensamos que quanto mais água, maiores serão os tubérculos. Mas em agosto, a lógica muda. A batata já atingiu o seu tamanho principal, e agora, a sua tarefa primordial é preparar-se para um longo período de armazenamento. E para isso, precisa desenvolver uma casca densa e resistente. Se continuar a regar abundantemente, a casca permanecerá fina e delicada, como a de uma batata jovem. Esses tubérculos são muito fáceis de danificar durante a colheita e, pior, não se conservarão bem, começando a apodrecer e murchar rapidamente. Ao parar de regar, você envia um sinal à batata. A estação das chuvas acabou. É hora de vestir as suas roupas de inverno. Os tubérculos começam a endurecer ativamente a sua pele, preparando-se para um longo sono na sua despensa ou cave. Este simples gesto é a chave para garantir que a sua colheita sobreviva intacta até a primavera. Ao lado das batatas, também escondida debaixo da terra, a cenoura faz-se ouvir. O seu pedido é discreto, quase tímido, mas de importância vital para o sabor da futura colheita. Ela sugere: se a minha ponta estiver visível na superfície, por favor, cubram-na com terra. Vocês certamente já viram cenouras assim, com a cabeça verde. Essa coloração verde não é uma característica da variedade. É o resultado da exposição à luz solar. Quando a parte superior da raiz fica exposta devido às chuvas ou à rega, ela, assim como as folhas, começa a produzir clorofila. Mas, junto com ela, também se forma a solanina, uma substância amarga que não só estraga o sabor, mas em grandes quantidades pode ser prejudicial. A cenoura esverdeada fica dura e adquire um amargor desagradável, que não desaparece nem mesmo com o cozimento. Por isso, o pedido da cenoura é um apelo por cuidado. Percorram a horta e examinem cuidadosamente cada cenoura. Se notarem uma ponta verde, basta cobri-la com terra solta, fazendo um pequeno amontoado. Este gesto rápido salvará a vossa colheita do amargor e preservará aquela famosa doçura da cenoura. No canteiro ao lado, porém, as vozes soam bem diferentes, nada tímidas. A cebola e o alho, cujas folhas começam a amarelecer e a tombar, quase gritam em uníssono: as nossas folhas caíram, é um sinal, parem de nos regar. O tombamento das folhas é o aviso mais importante e evidente que eles podem dar. É a forma deles dizerem: pronto, já crescemos, agora precisamos secar e preparar-nos para o armazenamento. Ao continuar a regar a cebola e o alho depois deste sinal, estará a prestar-lhes um desserviço. O excesso de umidade nesta fase pode provocar um segundo crescimento das raízes, e os bulbos tornar-se-ão aguados e sem consistência. Uma colheita nessas condições vai conservar-se muito mal e pode começar a apodrecer ainda na despensa. Além disso, o solo úmido é o ambiente ideal para o desenvolvimento da podridão do pescoço. Por isso, assim que perceber que a maior parte das folhas no canteiro já baixou ou tombou, pare imediatamente qualquer tipo de rega. Deixe a terra e os próprios bulbos secarem bem diretamente no canteiro. Essa é a garantia de que a sua cebola e alho ficarão firmes, saudáveis e se conservarão até a próxima colheita. E agora, sigamos para o canto mais distante da horta, onde as abóboras se espalham majestosamente. Parecem contentes com a vida que levam, mas até elas têm um pedido delicado. As suas grandes folhas parecem sussurrar: ponham uma tábua ou uma placa de fibrocimento debaixo dos nossos lados pesados. Ficar na terra molhada é muito desagradável, corremos o risco de apodrecer. Em agosto, as noites ficam mais frias, e o orvalho da manhã é mais abundante.
o solo sob o peso do fruto dificilmente seca. O contacto constante com o solo úmido é um grande risco. É precisamente no ponto onde a abóbora toca o chão que, com mais frequência, começam os processos de apodrecimento. Primeiro surge uma pequena mancha, que pode passar despercebida, e depois, já no armazenamento, ela alastra e compromete todo o fruto. Por isso, o pedido da abóbora é por uma cama seca. Qualquer material que não absorva umidade, uma tábua velha, um pedaço de plástico, uma placa de fibrocimento ou até uma pedra lisa e plana, será a sua salvação. Ao levantar a abóbora do solo, irá garantir a ventilação por baixo e protegerá o seu lado sensível da umidade prejudicial. Esta ação simples aumenta significativamente as probabilidades de o seu cultivo ter um armazenamento longo e bem-sucedido. No entanto, nos canteiros de ervilhas e feijão, a atmosfera já se torna um pouco melancólica, de despedida. Seus caules começam a amarelecer, e as vagens, antes cheias de ervilhas suculentas, secam. Elas parecem suspirar baixinho. Nosso tempo está quase no fim. Colham as últimas vagens e abram espaço para outros. Essas culturas estão entre as primeiras a entregar sua colheita. Mantê-las nos canteiros em agosto significa perder tempo e espaço preciosos. Elas já não produzirão novos frutos, apenas ocuparão a terra e, talvez, se tornem um foco de doenças. A sua última solicitação é a remoção no momento certo. Colha todas as vagens restantes, mesmo as pequenas. Em seguida, arranque as plantas com a raiz. Mas não se apresse em jogá-las no composto. As raízes das leguminosas são um verdadeiro tesouro. Nelas se encontram bactérias fixadoras de nitrogênio, que enriquecem o solo. Por isso, o ideal é picar finamente a parte aérea, folhas e caules, e incorporá-la ao solo, ali mesmo no canteiro. Dessa forma, você não só liberará espaço, por exemplo, para o plantio de hortaliças de ciclo rápido, mas também enriquecerá a terra com um adubo natural para futuras colheitas. Agora, vamos nos aproximar das altas fileiras de milho, a verdadeira rainha de agosto. Ela farfalha suas folhas com orgulho e nos revela seu maior segredo. Escutem, ela diz. Verifiquem nossas espigas. Assim que os cabelinhos no topo escurecerem e secarem, estamos prontas. Não esperem que os grãos fiquem duros, senão toda a doçura se perderá. Determinar a maturidade do milho pode ser complicado, mas há um sinal infalível, aqueles cabelinhos sedosos no topo da espiga. Enquanto estão claros e úmidos, a espiga ainda está se enchendo de suco. Mas assim que ficam secos e marrons, é o sinal, hora de colher. Se você perder esse momento, o açúcar nos grãos rapidamente começará a se transformar em amido. E em vez de um milho suculento, doce e leitoso, você terá grãos duros e sem sabor, que servirão talvez apenas para ração. Por isso, o pedido do milho é um apelo à sua observação. Não se esqueça de inspecionar as espigas todos os dias, e para ter certeza total, basta afastar delicadamente uma das palhas e pressionar um grão com a unha. Se esguichar um líquido branco e leitoso, você encontrou o momento perfeito para a colheita. Vamos agora nos voltar para as cabeças de repolho densas e verdes. Elas parecem robustas e autossuficientes, mas se você prestar atenção, poderá ouvir um sussurro preocupante vindo das profundezas de suas folhas compactas. É como se implorassem: inspecionem-nos com cuidado. As lagartas adoram se esconder em nossas dobras justamente agora. Em agosto, as borboletas da couve e certas mariposas noturnas estão especialmente ativas. Elas depositam seus ovos na parte inferior das folhas, e as lagartas vorazes que eclodem se dirigem para o coração do repolho. Por fora, tudo pode parecer perfeito, mas por dentro, as pragas já estão abrindo galerias, deixando para trás seus excrementos e causando apodrecimento. Descobrir esse problema na fase de armazenamento significa, muito provavelmente, descartar o repolho inteiro. Por isso, o repolho
Pede por inspeções regulares. Pelo menos uma vez por semana, verifique as folhas externas, procurando por ovos ou pelas próprias lagartas. E, melhor ainda, cubra o canteiro com uma tela anti-insetos fina, que servirá como uma barreira física para as borboletas. Essa simples medida preventiva manterá seus repolhos limpos, saudáveis e crocantes. Aqui está o nosso canteiro de ervas aromáticas. O manjericão perfumado, a salsa e outras ervas parecem prestes a explodir em aroma. No entanto, também eles têm um pedido em comum, e é bastante insistente. Eles quase gritam: cortem as nossas pontas, não nos deixem florescer. Para qualquer planta aromática anual, a floração é um sinal de que o seu ciclo de vida está a chegar ao fim. Assim que surgem os caules florais, a planta dedica todas as suas energias à formação de sementes. Nesse momento, a composição química das folhas muda drasticamente. Elas ficam mais ásperas, rijas, e o teor de óleos essenciais, que lhes conferem aquele aroma e sabor inconfundíveis, diminui drasticamente. Na verdade, ao florescer, o manjericão ou o endro estão a dizer-lhe: obrigado, cumpri a minha missão, agora vou pensar na minha descendência. Por isso, o pedido deles é um apelo à poda regular. Ao beliscar ou cortar as pontas com os botões, você está a enganar a planta, forçando-a a desenvolver massa verde repetidamente. Dessa forma, você não só prolonga a estação de colheita até aos primeiros frios, mas também mantém a máxima concentração de aroma em cada folha. Agora, vamos dar voz à beterraba, que, como outros vegetais de raiz, está a ganhar corpo na terra. Ela pede o seu espaço pessoal, mesmo que seja um pouco tarde para isso em agosto. A beterraba sussurra: se estamos a crescer muito apertadas, por favor, raleiem-nos. É melhor ter uma raiz grande e suculenta do que 3 pequenas e fibrosas. A beterraba é uma cultura que não tolera competição, especialmente durante a fase de enchimento. Se as plantas são semeadas muito densas, começam a lutar por água e nutrientes. O resultado dessa luta são muitas raízes pequenas, disformes e, o que é pior, duras. Elas ficam como que endurecidas, perdendo a sua doçura e suculência. Se notar que as suas plantas estão demasiado próximas, é um sinal de que precisa intervir urgentemente. Não hesite em arrancar algumas a mais. Escolha as que estão a atrapalhar as vizinhas mais fortes. Essas raízes removidas podem ser usadas imediatamente em saladas de verão. O mais importante é garantir que há espaço suficiente entre as plantas que ficam, pelo menos 10 a 15 centímetros. Proporcione conforto à beterraba, e ela irá recompensá-lo com uma forma perfeita e uma doçura inigualável. Que tal silenciarmos por um instante todas as vozes isoladas e tentarmos ouvir um único e poderoso coro? Ele vem das raízes de absolutamente todas as plantas da sua horta. Este murmúrio é o pedido mais importante de agosto, e soa assim: deem-nos potássio, não precisamos mais de azoto. No final do verão, as necessidades das plantas mudam drasticamente. Se na primavera e no início do verão elas precisavam vitalmente de azoto para o desenvolvimento da massa verde, agora ele torna-se um inimigo. O excesso de azoto em agosto fará com que as plantas invistam no crescimento de novas folhas e caules, em detrimento dos frutos. É como dar bolos a um atleta antes da meta, em vez de barras energéticas. O potássio, por outro lado, é essa barra energética. É ele que é responsável pelo transporte dos açúcares das folhas para os frutos, tornando-os doces e saborosos. O potássio fortalece as paredes celulares, fazendo com que os vegetais fiquem mais firmes e tenham uma melhor conservação. Aumenta também a sua resistência a doenças e a flutuações de temperatura. Portanto, a principal adubação de agosto é a base de potássio. Pode ser cinza de madeira, sulfato de potássio ou qualquer outro fertilizante com alto teor deste elemento. Atenda a este pedido, e a sua colheita será não só abundante, mas também incrivelmente deliciosa. Depois do pedido por uma alimentação adequada,
Levanta-se outro coro uníssono, desta vez sobre a rega. Todos os vegetais, dos tomates às couves, pedem a uma só voz. Reguem-nos pela base e só com água morna. Um duche frio nas folhas, numa noite fresca, é um convite direto a doenças. Em agosto, as noites ficam notavelmente mais frias, e o orvalho, mais abundante. Se regar as plantas à noite por aspersão, ou seja, por cima das folhas, a umidade simplesmente não terá tempo de secar antes do anoitecer. Folhas molhadas, combinadas com o frescor noturno, são uma incubadora ideal para o desenvolvimento de doenças fúngicas, especialmente o míldio e o oídio. As plantas estão, literalmente, a gritar-lhe sobre este perigo. Além disso, regar com água gelada de um poço é um estresse enorme para o sistema radicular, que está habituado ao solo quente do verão. Um choque térmico como este enfraquece a imunidade das plantas. Por isso, o seu pedido é muito específico. Usem água que repousou e aqueceu ao sol num barril durante o dia, e direcionem o jato estritamente para a base da planta, evitando molhar as folhas. Esta regra simples é a melhor prevenção para a maioria das doenças de agosto, enquanto as plantas cultivadas, com suas necessidades vitais, sussurram seus pedidos urgentes. Das entrelinhas surge um murmúrio atrevido e autoconfiante. São as ervas daninhas. Em agosto, elas se sentem particularmente à vontade, aproveitando que a atenção do hortelão está totalmente voltada para a colheita. Elas declaram: esta comida e esta água agora são nossas, e estas não são ameaças vazias. As ervas daninhas, principalmente aquelas que já atingiram seu pleno desenvolvimento, possuem um sistema radicular robusto e continuam a extrair ativamente do solo os últimos nutrientes e a umidade, tão essenciais para que seus vegetais deem o impulso final. E as plantas cultivadas, em resposta, sussurram baixinho: não as deixem vencer. Elas estão roubando a nossa última refeição. Elas pedem que você não baixe a guarda. Não permita que as ervas daninhas se alastrem ou produzam sementes. Caso contrário, no próximo ano, a batalha será ainda mais árdua. Continue com as capinas regulares ou utilize mulch, que não só suprime o crescimento das ervas daninhas, mas também conserva a preciosa umidade no solo. Atenda a este silencioso pedido de proteção, e você garantirá que todos os nutrientes essenciais cheguem exclusivamente à sua colheita. Vejamos agora o canteiro onde se acomodaram os atraentes patissons, parecendo pequenos discos voadores. Eles brilham ao sol e nos dão um recado muito importante, que pode passar despercebido. O pedido deles é claro: não esperem que fiquemos enormes. Somos mais saborosos enquanto jovens e tenros, do tamanho da palma da mão. O patisson é um parente próximo da abobrinha e compartilha a mesma característica. Quanto mais jovem, mais saboroso é. Quando pequenos, os frutos têm uma casca fina e delicada, que nem sequer precisa ser descascada, e uma polpa firme, mas tenra e sem sementes. Assim que você permite que o patisson passe do ponto, ele muda drasticamente. Sua casca endurece e fica quase lenhosa, e a polpa fica solta e fibrosa, com sementes grandes e duras. Um fruto assim só serve para sementes, ou como um elemento decorativo. E claro, assim como outras cucurbitáceas, o patisson que passou do ponto inibe o desenvolvimento de novos frutos na planta. Por isso, o pedido deles é uma questão de agilidade. Colha os jovens, e o arbusto lhe agradecerá com novos e novos disquinhos, até as geadas, mantendo seu sabor e textura ideais. Depois de percorrer toda a horta e ouvir cada um, finalmente chegamos a um pedido, o mais importante de todos. Ele ecoa de todos os cantos, unindo as vozes dos tomates, pepinos, pimentões e de todas as outras culturas. Esta é a lei fundamental para um agosto abundante, e ela diz: colham-nos regularmente. Quanto mais frutos nos tiram, mais energia dedicamos à maturação dos restantes. Para qualquer planta, um fruto maduro com sementes no seu interior
É um sinal de que a sua missão de reprodução foi cumprida. A partir desse momento, ela pode relaxar e parar de formar novas flores e frutos. Quando colhemos o fruto regularmente, é como se enganássemos a planta, estimulando-a constantemente. Ela pensa: a minha missão ainda não terminou. Preciso produzir novos descendentes rapidamente. Como resultado, a planta direciona todos os seus recursos, água, nutrientes e energia solar, para o desenvolvimento e maturação da próxima leva de frutos. Esta prática simples, mas regular, é o segredo para a máxima produtividade da sua horta. Não espere pelo fim de semana para colher tudo de uma vez. Dedique 15 a 20 minutos a isso todos os dias, ou em dias alternados. Atenda a este pedido crucial, e a sua horta frutificará sem parar, até o final da temporada. E a grande revelação é esta: os vegetais já falam conosco. Não usam palavras, mas a sua linguagem é muito mais clara. Uma folha amarelada, um fruto rachado, um caule murcho ou um crescimento estagnado são os seus pedidos de ajuda. Agosto não é apenas o mês da colheita, é o mês do diálogo. Quando um tomate racha, ele clama por rega irregular. Quando um pepino amarga, ele queixa-se do estresse do calor. Quando uma abobrinha se esconde debaixo da folha, ela está a testar a sua atenção. Toda a nossa conversa de hoje é a descodificação dos seus sinais reais. O segredo não é ensinar os vegetais a falar, mas aprender a ouvi-los e a vê-los. Assim, os principais pedidos da sua horta em agosto são: a colheita atempada e regular, a rega adequada na base e a última fertilização potássica para doçura e longa conservação. Ao atender a esses pedidos silenciosos, você não está apenas a cuidar das suas plantas, está a tornar-se um verdadeiro médico e amigo da horta. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo ou simplesmente gostou da ideia dos vegetais falantes, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal. E agora, uma pergunta para si: qual vegetal no seu jardim é o mais caprichoso e do que é que, na sua opinião, ele pede mais vezes? Partilhe as suas histórias nos comentários.